Olá, quarto ano, boa tarde, aula de revisão, aula de matemática, acompanha comigo, pega aí o seu livro, as unidades que vão estar aí na prova, né, vão ser aí as unidades 15 e 16, tá? Ângulos, né, e medida de temperatura e também as medidas de que lá na unidade 16 de massa e de capacidade, tá certo? Então eu vou fazer aqui uma breve revisão, tá? Do que a gente vem estudando. Já coloquei aqui os ângulos, né? Que a gente já estudou até agora. Ângulo reto, tá? O ângulo que? Agudo e o ângulo aí obtuso, tá? Como eu já falei para vocês, a gente sabe que uma volta completa, né? De um círculo equivale a 360 graus. Por quê? Porque se a gente divide, cada partinha dessa aqui é o quê? 90 graus. Então, quando a gente divide aqui, a gente vai ter um ângulo que é chamado exato, porque ele vale 90 graus. Se a gente fizer isso, ó, dá para perceber que é esse que eu coloquei aqui. Então, o ângulo exato a 90 graus vai ser este, tá? Igual a 90. Então, na última atividade, a gente viu que a gente pode identificar em figuras esses ângulos. Então, é prestar atenção que se eu tenho, tá, uma casa, tá? Uma casa, como é que eu faço aqui para prestar atenção? Como é que eu identifico esse ângulo nessa casa? Muito fácil. Pega seu lápis, tá? Como vocês já sabem quais são, né, as retas que indicam aí os ângulos, então numa figura não é diferente. Então, se eu tenho uma casa aqui, pega seu lápis, passa em cima e olha, eu achei aqui um ângulo reto, tá, gente? Reto, de 90 graus. Aqui, olha só, é um ângulo o quê? Agudo. Por quê? Porque ele está, olha só, a maneira dele, a mesma forma. Claro que as formas, elas podem vir, tá? Não dessa maneira, mas de cabeça para baixo, vamos dizer assim, de cabeça para baixo, claro, como é o caso aqui, ó, do ângulo reto, aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro, tá? Aqui também eu tenho um outro, ele só tá ao contrário, certo? Então é fácil. Então, ângulo reto, o reto igual que a 90. O agudo, ele é menor, eu coloquei menos para dizer que ele é menor do que 90. E o obtuso, gente, ele tem esse formato mais aberto, um formato de leque, né, mais aberto, porque ele é maior do que 90 graus. Tá certo? Então é isso. Então, nas páginas, né, vocês vão ver aí na página 49, 50, a gente fez um desafio, né? Eu não sei se eu corrigi essa página, mas nos relógios dá pra gente, né, observar. Vamos lá. O primeiro relógio, um ângulo reto. O segundo relógio, agudo. O terceiro relógio, obtuso, porque, olha só, ele está nessa posição, tá? Então, na aula online a gente vai ver se eu corrigi essa página, tá certo? E vamos seguir. Aí tem temperatura. Temperatura, a gente já viu que se a gente pegar um termômetro, pega um termômetro aí em casa, que vocês vão perceber que, vamos fazer aqui um termômetro, tá? Não sei muito desenhar, como eu já disse a vocês, tá? E no termômetro tem o que, gente? Tem esses tracinhos, que cada tracinho desse aí equivale a 1 grau, né? Então, quando a gente está com febre, né? E claro que tem aqui os tracinhos maiores para dizer que é 37, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, vai aí dividindo. Então, passou a linha vermelha aí de 37, 37,8, a gente fala aí que é febre, né? A gente fala que é febre. O corpo está acima da temperatura normal. Então, eu já vou aqui fazendo com vocês na página 57,
Abre aí o livro, porque a gente não fez essa atividade e é importante fazer agora. Diz assim, a temperatura normal do corpo humano, ela varia entre 36 a 37 graus. Quando uma pessoa está com a temperatura acima de 37, ela está com febre. Então, algo no corpo está errado, né? Então, das crianças acima, quais estão com febre? Renato, né? Quem mais? Isabela, 37,5 e Vitor, 39. Então, a única que não está aí é Fernanda, que está com 36,5. Quantos graus a temperatura dessas crianças deve baixar, no mínimo, para que elas não estejam mais com febre? Então, o que é que vocês vão fazer? Se Renato está com 38 e o normal é 37, vocês vão o quê? Diminuir. Não precisa nem diminuir assim, porque de 37 para 38 é apenas o quê? 1 grau. Então, 1 grau é o que, né, falta aí para que Renato ele esteja normal, sem febre. E aí vocês vão fazer com outras crianças, tá? Que criança apresenta maior temperatura? Ah, é Vitor, ele tá com 39, né, graus Celsius, né, de febre. E que criança apresenta a menor? A menor é Fernanda, 36,5, que ela não está aí com febre, tá certo? Então, vocês vão fazer essa atividade e na página 58, vocês vão desenhar aí nos quadrinhos um ângulo reto. Então, tem os quadrinhos aí, o que vocês vão fazer? Desenhar nesses quadrinhos um ângulo reto. Ângulo reto, gente. 90 graus, ele vale. Agora, dois ângulos agudos. Vocês vão fazer 2 ângulos agudos aí, tá? Identificando aí na linha, direitinho, nos quadrados, tá? E 2 ângulos obtusos. Então, tem o quadrinho assim, então vocês têm que fazer de acordo com essas quinas, não é? Porque, olha, são essas quinazinhas aqui que a gente, né, chama de vértice, que vai dar o quê? Que vai dar aí a forma da figura, a forma do ângulo. Então, num quadrado assim, vocês vão desenhar, por exemplo, o ângulo reto, tá? Pode desenhar aí com uma caneta aí de cor, tá certo? Para ficar aí bem visível, tá bom? É isso. Tá certo, gente? Então, o que mais que a gente estudou? A questão das medidas de massa, tá certo? Então, eu já vou apagando aqui, né? E já vou falando que o quê? 1 quilograma corresponde o quê, gente? A 1000 gramas, tá? Que mais? 1 grama. Lembrando que a gente fala como substantivo masculino, né? É igual ao quê? A 1000, o quê? Miligramas, mg. E também 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Então, quando pede aí nos exercícios, nas atividades para a gente converter, a gente sabe que de quilograma para grama a gente vai multiplicar. De grama para miligrama também. 1 tonelada para quilograma também. Quando a gente tem uma unidade menor, no caso de grama e miligrama, né? E quilograma, que a gente vai fazer o contrário, aí a gente vai dividir, tá certo? Então, se eu tenho aqui, vamos lá, 5 quilogramas, e aí eu quero saber quanto eu tenho aqui em grama, então eu vou multiplicar 5 vezes 1000, que vai dar o que, gente? 5.000 gramas, tá? Não é difícil. Se eu tenho 5.000 gramas agora aqui, e eu quero transformar isso em quilogramas, então o que é que eu faço? Eu vou dividir os 5.000 por 1000, sempre vai ser assim, que vai dar o que, gente? Igual a 5. Tá vendo? É só a operação inversa, tá certo? Então, a gente já fez muito isso, tá? A medida de capacidade, a gente sabe que 1 litro, né, corresponde a 1000 ml, então não é diferente, tá? Eu tenho 1 litro, né, igual a 1000 o quê? ml. Então, se eu tô querendo transformar, é a mesma
coisa. Vamos lá? Se eu tenho 5 litros e quero transformar aí em ml, eu multiplico 5 vezes 1000, que vai dar 5.000 ml. O contrário, a gente divide 5.000, né, ml dividido aí por 1000, tá? Que vai dar o quê? 5 litros, tá? Então, não é difícil. Só prestar atenção. Então, gente, essa, né, foi a nossa aula. A gente vai tirar mais dúvidas aí na aula online, tá certo? E qualquer dúvida também, manda áudio, conversa, que a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Então, um abraço e até lá. Tchau!